Saudamos a todos os irmãos aqui presentes, rogando a Jesus, nosso Divino Mestre, nosso amigo de todos os instantes, que nos abençoe, ofertando-nos a tua tão preciosa paz. O Livro dos Espíritos é uma obra extraordinária. Marca o surgimento da doutrina espírita na face da Terra. Ele é publicado no ano de 1857 e antes dele não havia espiritismo. É uma obra de perguntas e respostas, totalizando 1019 perguntas com as respectivas respostas, e cada uma delas é um repositório de esclarecimento, de conforto, de sabedoria. De cada uma dessas questões seria possível produzir 1, 2, 3, 100, vários livros, uma vez que cada uma delas encerra em si um germe doutrinário passível de ser desenvolvido. Gostaríamos de citar a questão 115 de O Livro dos Espíritos, em função das características que esta questão possui. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, interroga os imortais. Dos espíritos, uns seriam criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para tê-los próximos a si. Nesta perfeição, eles encontram a pura e a eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que estes espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e, desta forma, chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros, em contrapartida, somente a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e distantes da felicidade prometida. Esta questão, ela apresenta pontos muito importantes para reflexões. E gostaríamos de citar alguns deles. O primeiro é estabelecer a divindade como centro de tudo. O segundo, responsabilizar a divindade pelo processo criativo. O terceiro, apresentar os espíritos como sendo produtos da obra de Deus, como tendo a sua origem na criação divina. O quarto ponto é o de que Deus, em sua sabedoria, fez a todos os seres da mesma forma, na simplicidade e na ignorância, a fim de que, pelos seus próprios esforços, que são as provas que a questão cita, pudesse chegar à perfeição. Perfeição relativa à qual todos nós estamos destinados. Eis, portanto, nesta questão, traçado o nosso programa de desenvolvimento. Tivemos um começo, saídos das mãos do Criador, na condição de simplicidade e ignorância, e temos uma destinação, uma finalidade,
um objetivo a cumprir, que é a perfeição. E quanto mais nos aperfeiçoarmos, desde já, mais próximos estaremos de uma felicidade mais plena, de uma felicidade mais completa, uma vez que esta está diretamente relacionado ao grau de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento interior que nós já alcançamos. Esta questão, ela é por demais importante, por nos apresentar enquanto seres produtos da divindade e que trazem dentro de si, em função do programa que temos a cumprir, no estado de potencialidades, de sementes, de germes, tudo aquilo que necessitamos para alcançar os objetivos maiores da nossa vida espiritual, que são a perfeição, a felicidade, a plenitude. Da mesma forma que uma árvore está completa numa semente, por esta encerrar dentro de si os princípios organogênicos que serão responsáveis por fazer com que essa semente desabroche, se desenvolva e produza a árvore cuja tipologia está destinada a produzir, da mesma forma nós trazemos dentro do nosso íntimo, do nosso ser imortal, as sementes, os germes das nossas perfectibilidades, das nossas qualidades, das faculdades que temos e das muitas outras que ainda teremos e hoje nem sequer imaginamos. Porque à medida que vamos evoluindo, vamos crescendo em sabedoria, vamos crescendo em amor, vamos crescendo em intelectualidade, novas faculdades vão surgindo para atender a este crescimento que vamos efetuando. A fim de encontrarmos um roteiro para este processo de desenvolvimento espiritual, nós gostaríamos na noite de hoje de fazer uma breve e singela análise de uma obra que não é espírita e que intitula-se As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que traz um subtítulo muito interessante, um guia prático para a realização dos seus sonhos, e que foi escrito por um médico indiano, seguidor das práticas ayurvedistas, da tradicional medicina hindu, e que encontra-se radicado nos Estados Unidos, chamado Deepak Chopra, e que tem inúmeras obras publicadas, entre elas, além da citada, e que será objeto de análise nesta noite, Vida Incondicional, Criando Prosperidade, Cura Quântica, entre outros. Este livro é aberto com uma citação dos Upanishads, que constitui um dos textos sagrados mais antiquíssimos que existem no mundo e encerra grande parte da sabedoria oriental, em particular da religião hinduísta, consagrando princípios que hoje nós esposamos em nossa doutrina, como da imortalidade da alma e também da reencarnação. Diz a citação: o que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Upanishads. Como a questão citada do Livro dos Espíritos, a de número 115, nós trazemos em nosso íntimo os germes necessários para desenvolverem-se, para frutificarem, para cumprirem a meta
que o Criador nos assinalou, na busca de uma felicidade cada vez maior, na busca da plenitude, na busca da paz, na busca do nosso desenvolvimento completo. Este livro, ele apresenta 7 leis na forma de princípios espirituais que cada um de nós pode aprender e colocar em prática no seu dia a dia do ponto de vista doutrinário do Espiritismo. A primeira lei apresentada por Deepak Chopra é intitulada A Lei da Potencialidade Pura e traz o seguinte enunciado: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. É oportuno lembrar que Jesus, certa feita, disse o seguinte: vós sois deuses, e tudo quanto eu fiz, podereis fazer também e muito mais, muito além. Porque Jesus, que era dotado de uma sabedoria e de uma compreensão transcendente, entendia as soberanas leis universais e sabia que a destinação do ser humano era muito maior do que algumas escolas espiritualistas, filosóficas e científicas da sua época abarcavam e traçavam para o homem e ainda traçam na atualidade. Jesus compreendia a destinação suprema do homem, cumprindo o seu curso de desenvolvimento até conseguir traduzir do seu íntimo para o exterior os depósitos nele feitos pela divindade. Então nós temos dentro de nós um poder muito grande que nós desconhecemos, né? E cuja fonte repousa em Deus, que também está dentro de nós. Deus é ao mesmo tempo, embora não possamos compreender isso perfeitamente, dentro dos acanhados limites das nossas consciências, Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente ao processo criativo. Ele está dentro de nós e fora de nós. Os hinduístas têm uma expressão muito interessante que é Namastê. Quando um hindu encontra outro hindu, eles se saúdam desta forma, Namastê. E este enunciado, que é do sânscrito, a língua sagrada dos hindus, nas quais praticamente todos os seus textos estão escritos, não só os textos do hinduísmo, mas também do budismo, do sikhismo e outras correntes religiosas que surgiram na antiga Índia e lá se desenvolveram. Esse termo significa o seguinte: a divindade que está em mim saúda a divindade que está em você. Namastê. Então Deus está dentro de nós. E, portanto, nós temos um poder muito grande em nosso íntimo e ignoramos, porque desconhecemos a nossa realidade, a nossa condição de espíritos imortais, de seres transcendentes, que possuem um destino muito maior do que aquele que, no entender de algumas religiões e filosofias e posturas científicas, entendem após a morte. A destinação do ser é o cumprimento das perfeições às quais ele está destinado a alcançar. Para colocarmos em prática a lei da potencialidade pura,
o autor dá 3 sugestões. A primeira, dedicarmos 2 momentos do nosso dia para meditarmos. Um momento pela manhã, outro pela noite, antes de nos recolhermos, antes de dormirmos. Meditação é algo muito complicado, principalmente para nós, aclimatados ao Ocidente, à tradição cultural ocidental. Aqueles que vivem na Índia, em algumas partes da China, no Japão, possuem a sua mente, desde tenra idade, acostumada a técnicas, a processos meditativos. Portanto, tudo aquilo que nós falamos sobre meditação aqui no Ocidente não é meditação. Não consegue traduzir o que a meditação significa. É difícil explicar em palavras o que é meditar. Nós precisamos fazer, nós precisamos praticá-la, ao invés de tentar defini-la, de tentar explicá-la. Uma forma mais simples para ter uma ideia do que é meditação, do que é meditar, é comparar a nossa mente, os nossos pensamentos e a meditação ao céu e às nuvens. O céu está constantemente sendo atravessado por nuvens. Quando uma nuvem passa e deixa uma pequena brecha para outra nuvem, nós conseguimos mirar o céu. Isto é meditação. Os pensamentos que nós temos a todo instante são essas nuvens que passam ininterruptamente, que passam sem cessar. Quando nós conseguimos, entre o espaço de um pensamento e outro, vislumbrar a nossa mente, isto é meditação. Então, a meditação é uma espécie de silêncio interior que objetiva nos identificar com a nossa essência espiritual, com a nossa alma, com a nossa mente. E nós, enquanto espíritas, poderíamos acrescentar, além da prática da meditação, para entrar em contato com essa potencialidade que existe dentro de nós, a oração, que é o modo de nos conectarmos às fontes supremas e soberanas da vida. É o modo que nós temos de nos relacionarmos diretamente com Deus, com Jesus, com os nossos anjos guardiães, com os nossos espíritos protetores. Joana de Ângeles definiu da seguinte forma meditação e oração. Oração e meditação assemelham-se a uma estrada de 2 vias. A oração é por onde seguem as perguntas, os pedidos até a divindade, e a meditação é o processo inverso. É o caminho contrário, por onde vem até nós, por onde chegam até nós as respostas aos pedidos que nós fizemos. Uma segunda forma de nós entrarmos em contato com esse potencial que existe dentro de nós, que ignoramos, é reservarmos algum tempo do dia para comungarmos com a natureza e meditarmos pela inteligência que existe por trás de tudo aquilo que é vivo. Seja de uma simples flor, ou seja, através da grandiosidade de uma floresta. Comungar com a natureza. Nós, em função de sermos seres urbanos, seres que vivem na cidade, perdemos os nossos vínculos com o mundo natural. E é mais do que hora de resgatarmos esses vínculos, nos conectamos com a natureza, porque nós fazemos parte dela. Todos os povos indígenas sabem disso e têm um contato estreito com o mundo natural, porque eles são diferentes de nós, eles pensam diferentes de nós. Eles não se veem apartados da natureza como nós nos vemos.
Eles se veem como parte integrante do mundo natural. E as suas ações como que repercutindo diretamente sobre este meio. Sabedoria indígena, que reflete sabedoria transcendental, que reflete a sabedoria de Deus. E um terceiro item, para aplicarmos a lei da potencialidade pura, seria o de praticarmos o não julgamento. Nós estamos acostumados, por um processo automático, a efetuarmos a todo instante um julgamento. Estamos julgando a nós mesmos, julgando os nossos semelhantes, julgando uma determinada coisa que nos acontece, julgando um familiar, julgando e julgando. Esquecendo que Jesus já nos alertava: não julgueis para não seres julgados. Da mesma medida com que medirdes, também serás medido. Não olheis para o cisco que está no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave sobre o teu. Então Jesus, há 2 milênios, já professava, já ensinava o não julgamento. Porque enquanto estamos julgando, a nossa mente fica presa a um sem número de problemas e isso nos perturba. Isso afugenta a paz interior. Isto põe em retirada a felicidade e o bem-estar que poderíamos estar experimentando. Lembrando que Jesus também ensinou que deveríamos ser perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito. E Deus está dentro de nós. Devemos, através dos nossos esforços continuados, procurar, como diz a prece de Caritas, transformarmos-nos em um espelho onde possa refletir-se a sua puríssima e santíssima imagem. E assim passamos, sem delongas, para a segunda lei, a lei da dádiva ou doação, que traz o seguinte enunciado: o universo opera por meio de trocas dinâmicas. Dar e receber constituem diferentes aspectos do fluxo de energia do universo. Se estivermos dispostos a dar aquilo que procuramos, a abundância do universo circulará nas nossas vidas. Lei da doação. Este é um princípio-chave nas leis naturais e, como tal, não poderia ser também um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Tanto que Allan Kardec destinou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo apenas para tratar desta questão, que é o capítulo de número 15. Fora da caridade não há salvação. A caridade, que é o bem maior que podemos fazer ao nosso semelhante, traduz-se pela lei de doação. Nós estamos constantemente em trocas incessantes e precisamos tomar consciência disso. E para aplicar esta lei em nosso dia a dia, Deepak Chopra nos dá as seguintes sugestões. A primeira, nos tornarmos cada vez mais conscientes do momento presente, de tudo aquilo que está passando dentro e fora de nós, e procurarmos desta forma, tomando as rédeas da nossa vida, doarmos a quem quer que encontremos em nosso caminho alguma oferta, alguma coisa. Pode ser um objeto material, como pode ser um sorriso, um aperto de mão, uma palavra amiga, um abraço, um carinho, um conselho. Devemos, com cada pessoa que cruzemos, procurar transmitir-lhe algo de bom que temos em nós. E a sabedoria espiritual, desde as mais prísticas tradições, tem sempre enfatizado que nós só vamos conseguir aquilo que nós queremos dando aquilo que é objeto do nosso interesse. O espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier,
narrou o seguinte apólogo: um homem humilde camponês seguia no caminho de volta para casa após um dia árduo de trabalho na roça. Ele trazia na sua carroça alguns alforjes de trigo que ele havia colhido durante a sua labuta. Ele percebeu ao longe, no caminho por onde seguia, que um homem trajando vestes rotas, maltrapilho, que apresentava uma condição, um aspecto abjeto, aproximar-se celeremente dele. Quando o alcançou, aquele andarilho pediu-lhe uma doação, um donativo, uma esmola, qualquer coisa que ele tivesse para dar. E o camponês, titubeando se lhe dava ou não alguma coisa, após muito refletir, abriu um dos alforjes de trigo e tirou de lá 3 grãos e depositou nas mãos encarquilhadas daquele homem. E o andarilho lhe sorriu com uma ternura quase que incompreensível, lhe agradeceu e seguiu a sua direção e o camponês a sua. Num determinado trecho do caminho, o camponês olhou para a sacola de trigo e percebeu que de lá vinha um estranho brilho. Abriu a sacola e percebeu que lá havia 3 pedras preciosas, havia 3 gemas brilhantes. E ele caiu em si e disse: louco que fui, porque não dei tudo quanto tinha ao soberano da vida. Este apólogo, evidentemente, é uma metáfora para a lei da doação. Nós só possuímos aquilo que nós damos. Quanto mais nós dermos, mais nós possuiremos. Quanto mais nós acumularmos para nós, egoisticamente, menos nós teremos do ponto de vista evangélico e espiritual. Então, para alcançar aquilo que nós queremos, devemos aprender a dar, a doar. Uma segunda sugestão oferecida por Deepak Chopra para aplicar a lei da doação em nossas vidas é manter a receptividade. Nós, muitas vezes, até estamos acostumados a dar. Inflamos o peito para fazer a caridade, para dar aquela roupa velha que não serve mais para um pobre, para dar aquelas coisas que já não tem mais serventia para nós, para alguém que delas carece, e nos orgulhamos de fazer a caridade. Estamos fazendo o bem. Mas, muitas vezes, nós não temos a caridade contrária, que é de receber alguma coisa quando dela precisamos. Porque somos orgulhosos, temos orgulho dentro de nós. Então precisamos ser receptivos. Assim como temos que aprender a dar, precisamos, inelutavelmente, aprender a receber. É um processo de mão dupla. E a terceira sugestão dada por ele é justamente esta, de manter circulando as riquezas da vida por esse processo de dar e receber. E passamos assim para a terceira lei, que é nossa conhecida no Espiritismo, intitulada Lei do Karma ou da Causa e Efeito. Lembrando que a palavra karma, também do sânscrito, e que adquiriu uma conotação negativa no meio espírita, quando usamos a palavra karma, parece que ela quer significar apenas as coisas ruins que nos acontecem como resultado de enganos, de deslizes, de erros que cometemos no nosso passado. E esse termo, originariamente, quer significar apenas causa e efeito. Então, karma é tudo aquilo que nos acontece, tanto bom quanto ruim. Não apenas ruim como esse sentido lhe foi emprestado odiernamente, modernamente, nos meios espíritas.
E é mais correto utilizarmos, inclusive, a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Esta lei traz o seguinte enunciado: toda ação gera uma força de energia que nos é devolvida na mesma espécie. Aquilo que semeamos é aquilo que colhemos. Isso já se tornou um provérbio nos meios espíritas. A colheita é livre, aliás, a semeadura é livre. A colheita, porém, é obrigatória. E quando escolhemos ações que trazem aos outros felicidade e sucesso, o fruto do nosso karma será de felicidade e sucesso. O espírito Cornélio Pires, através de uma quadrinha, psicografa o seguinte, através de Chico Xavier: observa o que semeias, se amor ou ódio, luz ou paz, pois tudo que damos à vida, a vida pega e nos traz. Ele consegue, desta forma simples, expressar a lei do karma, a lei de causa e efeito. Nós sofremos a consequência de tudo aquilo que fazemos. As sugestões que nos oferece Deepak Chopra para aplicar a lei do karma em nossas vidas são muito pertinentes e chamamos a atenção de todos para elas. A primeira é observar conscientemente cada escolha que nós fazemos. Nós já ultrapassamos a fase animal, portanto não podemos mais agir instintivamente como frequentemente fazemos, tomando decisões precipitadas, sem ruminar, sem refletir, sem meditar antes. Então é necessário tomar decisões e efetuar escolhas conscientemente. A segunda sugestão que ele nos dá é muito interessante. Ante cada escolha ou cada decisão, nos fazermos duas perguntas. A primeira: que consequências advirão desta escolha que estou a fazer? Essa escolha que eu vou fazer para mim, que consequências ela terá para mim, para a minha vida? A segunda pergunta: esta escolha me trará felicidade? Esta escolha trará felicidade para aqueles que comigo vivem e que partilham da existência terrena comigo? Então precisamos, antes de qualquer escolha, fazermos estes dois questionamentos, a fim de que nossa escolha seja pautada por uma reflexão demorada e não responda aos automatismos da vida aos quais estamos aclimatados. E a terceira sugestão dada por Deepak Chopra é pedir conselho ao nosso coração se ainda continuarmos em dúvida em relação àquela escolha. Se a resposta dada pelo coração for de conforto, devemos nos atirar a ela de corpo e alma. Se for de desconforto, sinal vermelho, alto lá. É necessário refletir e meditar mais antes de tomar uma decisão favoravelmente àquela escolha. Um dos maiores líderes espiritualistas do século XX, Osho, costumava dizer o seguinte: jamais faça uma escolha sem que esta permita ao seu coração vibrar. Nós estamos a miúde presos aos nossos problemas, presos a inúmeras cadeias da vida moderna e coisificamos a nossa existência em detrimento do nosso ser interior, do nosso espírito imortal. E nós precisamos nos voltar mais para este ser interior e dar vazão para que ele se expresse em nossas vidas, a fim de que ele atenda aos seus objetivos íntimos, que seguem a orientação divina, seguem o traçado de Deus. Então é imprescindível nos voltarmos para dentro para escutar o nosso coração, que reflete o sentimento de Deus
em relação a nós. Então, essas 3 sugestões são imprescindíveis para nos assenhorearmos da lei do karma ou de causa e efeito em nossas existências. Passando para a 4ª lei, a lei do menor esforço, que traz o seguinte enunciado: a inteligência da natureza funciona com mínimo de esforço, com despreocupação, harmonia e amor. E quando aproveitamos as forças da harmonia, a alegria e o amor, criamos sucesso e felicidade com o mínimo de esforço. É o que dizíamos antes. As nossas vidas, em função do grau de civilização e desenvolvimento técnico e industrial que atingimos, se tornaram muito complexas e nos obrigam a correrias intermináveis, deixando poucos momentos para nós sermos, poucos momentos para a nossa alma manifestar-se, para o nosso coração interligar-se a outros corações, para a nossa mente buscar conectar-se a outras mentes que se lhe afinam de acordo com os princípios da sintonia que regem essas relações. Então é indispensável nós resgatarmos a simplicidade perdida. E esta lei do menor esforço não se levanta contra o trabalho, de forma nenhuma, que é inclusive apresentada por Allan Kardec pelos espíritos como sendo uma das leis naturais, a lei do trabalho, que é o 3º capítulo das leis morais, da 3ª parte do livro dos Espíritos, da lei do trabalho. Então, o trabalho é lei divina, mas nós devemos buscar desenvolver esse trabalho com simplicidade, de modo a atender às nossas necessidades, e não de trabalhar afanosamente para acumularmos coisas que só nos coisificam, porque apenas preenchem o vazio que trazemos dentro de nós e não nos trazem satisfação real. Porque quando nós conseguimos conquistar algo material que tanto desejamos, o celular da última geração, para citar um exemplo, semanas que vem já um outro celular que deixou aquele ultrapassado e nós já estamos de olho naquele outro. Então, as coisas materiais não planificam. Elas nos são necessárias, devemos usá-las desta forma, mas não devemos apenas procurar acumular mais e mais sem ter a necessidade para tanto. Jesus já dizia isso: não vos preocupeis com tudo isso, observai as aves do céu, elas não trabalham, elas não obram e Deus as provê. Observai os lírios do campo, também não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, no auge da sua glória, trajou-se tão lindamente quanto este lírio. Jesus chamava a atenção para a simplicidade das coisas, para a simplicidade da vida, utilizando essa metáfora dos pássaros que voam e dos lírios colhidos. As sugestões dadas por Deepak Chopra para pormos em funcionamento essa lei em nossas vidas são as seguintes: praticarmos a aceitação. Esta é colorário do não julgamento, é consequência do não julgamento. Devemos aceitar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que os outros são, sem críticas, sem julgamento, sem ataques, sem represálias, e aceitar tudo aquilo que nos acontece. E procurarmos adotar o que o Espiritismo chama de resignação dinâmica. Adotarmos uma postura de resignação ante as constrições da vida, aquelas circunstâncias difíceis, para as quais a nossa inteligência, as nossas habilidades, as nossas capacidades não encontraram uma forma de se livrar delas,
resignando-se desta forma, dinamicamente, mas procurar fazer tudo o que está ao nosso alcance para sair da dificuldade, para sair do atoleiro. Então, praticar a aceitação. Nós não nos aceitamos. Muitas vezes nós não nos gostamos. Nós não temos carinho por nós mesmos e adotamos posturas interiores de crenças, de pensamentos, de ideias que formamos a nosso respeito que são negativas e que viemos formando desde a nossa infância e que muitas delas são anteriores, são de encarnações passadas, que os padrões tendem a se repetir. Então, muitos adotam uma posição de autodestruição, se privam de alegrias que a vida confere, se privam de prazeres que a vida nos oferece salutarmente, por acharem que não são dignos, que não merecem, adotam um comportamento autodestrutivo em torno de si mesmo, por não se aceitarem como são. Se acham feias, se acham gordas, se acham ignorantes, se acham por demais tímidas, temem o que os outros vão pensar a seu respeito e por aí vai. Então são exemplos de atitudes negativas em relação a nós mesmos. E nós precisamos nos aceitar. Quando Jesus nos manda que amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ele estabelece o amor a nós mesmos como pré-condição para o amor ao próximo e, consequentemente, para o amor a Deus. Ninguém tem como amar a Deus sem amar o seu semelhante. E ninguém ama seu semelhante se não ama a si próprio. A segunda sugestão dada por Deepak Chopra é adquirir a responsabilidade sobre as condições da nossa vida. Não criticar e encontrar culpados para as coisas que nos acontecem. Aconteceu uma determinada situação em nossa existência, já culpamos a esposa, já culpamos o marido, já culpamos o filho, a filha, quando deveríamos assumir a nossa responsabilidade. Nós, como diz Joana de Ângeles, somos crianças espirituais. Somos imaturos psicologicamente e nós assumimos responsabilidade pela nossa vida. E a terceira sugestão é praticarmos um distanciamento. Né? Mantermos um distanciamento em relação àquilo que nos acontece, mantendo a plena consciência do momento presente, a fim de adquirirmos o maior controle possível sobre as nossas vidas. E passamos em seguida para a lei da intenção e do desejo. Todas as intenções e todos os desejos contêm a sua própria possibilidade de realização. No campo da potencialidade pura, a intenção e o desejo possuem um poder organizador infinito, e quando produzimos uma intenção no solo fértil da potencialidade pura, temos esse poder organizador infinito a trabalhar para nós. Isto é muito importante. Nós, enquanto seres dotados de um psiquismo que guarda sua origem no psiquismo divino, somos dignos de tudo. E todos os nossos desejos, se nobres, se dignos, têm condições plenas de serem concretizados, de serem materializados. E nós precisamos nos convencer disso, porque os nossos espíritos é que criam a realidade dentro da qual estamos inseridos, inclusive a nossa realidade material. Então, se nós somos criadores da nossa realidade, nós podemos criar o nosso sucesso ou o nosso insucesso, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, obedecendo sempre os princípios maiores erigidos por Deus para coordenar o processo de desenvolvimento das nossas consciências. Mas nós, relativamente, somos responsáveis pela criação da nossa realidade existencial. As sugestões dadas por Deepak Chopra são as seguintes: fazer uma lista contendo todos os desejos que nós almejamos alcançar
e carregarmos esta lista sempre conosco, visualizá-la. No momento que oramos ou que meditamos, entregar essa lista no seio da criação e permitir que o universo atue na criação da mesma, trazendo a realização dos desejos que nós queremos. Há um provérbio espírita muito interessante que diz o seguinte: quando a causa é justa, o universo inteiro conspira a favor. E Jesus já dizia o seguinte: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Então é imprescindível que nos convençamos disso. Nós somos capazes de realizar todos os nossos sonhos. Alguém já escreveu o seguinte: um sonho só pode se tornar realizado quando alguém sonhou. E isso é muito importante, porque nós, adotando um comportamento de menos-valia, de autodestruição, achamos que não somos capazes de alcançar aquilo que queremos para as nossas existências e estamos ledamente enganados. Nós somos capazes, sim, de realizar todos os sonhos que desejamos. Se alguém, algum dia, lhe disse que aquele seu sonho, que aquele seu projeto, que aquela sua intenção você não seria capaz de realizá-la, essa pessoa estava redondamente enganada. Você tem dentro de você as condições necessárias para levar o seu projeto interior, os seus sonhos mais íntimos a termo. Então realizemos os nossos sonhos. Esta casa, por exemplo, ela é produto de um conjunto de pessoas que a sonhou, mas não ficou de braços cruzados, trabalhou para que este sonho se concretizasse. E é hoje uma das casas espíritas mais sólidas e firmes desta cidade. Vamos para a sexta lei, a lei do desprendimento. Em função do avançado do horário, nós não vamos ler o enunciado. Esta lei, ela nos orienta a buscarmos, em função da nossa destinação, a compreendermos a incerteza do dia a dia e a buscarmos em Deus, a buscarmos em Jesus, a diretriz segura para nos orientarmos na terra. Jesus dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então mantenhamos um despreendimento em relação daquilo que queremos, mas cooperemos, trabalhemos afanosamente, dedicadamente, para atingirmos nossos objetivos e metas, permanecendo aberto aos campos infinitos das possibilidades que temos para crescer e avançar nos rumos que nos estão traçados. A sétima lei, que para nós é uma das mais importantes, é intitulada a lei do Dharma, ou da finalidade da vida. Cada um de nós é importante sabermos, como a própria questão 132 do Livro dos Espíritos enfatiza, que é aquela na qual Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Cada um de nós traz uma missão, cada um de nós tem uma finalidade na vida. E a coisa mais importante que nós temos para realizar na Terra é descobrir esta missão, descobrir qual é esta finalidade e nos atirarmos ao seu cumprimento, à sua meta. Deepak Chopra dá a seguinte sugestão: fazermos uma lista de todos os nossos talentos pessoais, através do processo de autoconhecimento, e ao lado desta lista, colocarmos coisas que gostamos de fazer enquanto estamos expressando estes talentos. Pode ser habilidade para conversar, pode ser habilidade para cantar, habilidade para fazer uma determinada atividade material e por aí vai. Nós precisamos descobrir qual é os nossos talentos e, descobrindo isso, descobriremos qual é a finalidade da nossa existência. E
e estaremos cumprindo o nosso programa existencial. Essas 7 leis espirituais apontadas pelo médico Deepak Chopra, elas são muito sugestivas e oportunas se as aplicarmos em nosso dia a dia, buscando desenvolver o nosso ser na direção dos potenciais interiores que todos possuímos, buscando a nossa plenitude, a nossa madureza, o nosso desenvolvimento total, nos aproximando cada vez mais da divindade e do estado interior de paz, felicidade e luz. Nos excusamos por termos extrapolado um pouco o horário e rogamos a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos auxilie a viver cada vez melhor, voltados para o bem e para a execução das divinas leis nos circuitos das nossas existências diárias, abençoando-nos a todos com a sua luz, com a sua paz e com o seu amor.